Você já sentiu que, apesar de passar horas consumindo conteúdo, parece que nada realmente muda a sua vida? É como se todo esse tempo só escorresse pelas tuas mãos e isso ficasse acumulado na tua cabeça sem te deixar com nada de valor e nada concreto para realizar. Esse vídeo é um convite. Um convite a olhar para as coisas de um jeito diferente, mais criativo e mais profundo. É um convite para sair do automático, enxergar além do óbvio e encontrar inspiração nas pequenas coisas que passam despercebidas. Porque, às vezes, o que a gente precisa não é de mais conteúdo, mas sim de um novo olhar. As redes sociais foram desenhadas para nos viciar e nos tornar dependente delas. Hoje a gente tem várias plataformas que nos geram inúmeros estímulos. Instagram, Netflix, Pinterest, TikTok, YouTube e outras centenas de aplicativos que consumimos diariamente. Segundo o jornal Metrópolis, o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo nas redes sociais. E consumindo tanto conteúdo assim, você pode cair naquela armadilha de achar que só consumindo mais conteúdo você já se torna mais inteligente. Só que a realidade é outra. O Centro de Pesquisa e Análise Heráclito fez uma pesquisa onde alguns estudos demonstram que as gerações mais jovens têm tido uma queda enorme nos scores de QI e que isso está diretamente ligado ao uso de internet e de redes sociais. Para que a gente quebre esse ciclo de consumo de conteúdo e consiga usar isso a nosso favor, a gente precisa começar a olhar para tudo aquilo que a gente consome com outros olhos. E essa é uma jornada que começa agora. Quantos livros você lê por mês? Quantas séries e filmes tu assiste por semana? Quantos vídeos do YouTube tu acessa por hora? Ou, indo ainda mais fundo, quantos conteúdos tu consome por minuto cada vez que tu entra no Instagram? Eu aposto que são muitos, mas agora eu quero que tu pense de verdade, quantos desses conteúdos são realmente úteis pra você? Houve uma época na minha vida em que eu tava afundado nesse mar de informações. Eu seguia de volta todo mundo que me seguia, eu fazia parte de 20 grupos de design e eu consumia conteúdo de todo mundo que eu achava legal naquela época. Foram muitas horas perdidas interagindo naqueles grupos, entrando e saindo do Instagram o tempo todo e vendo horas e horas de vídeos que pra mim eram inúteis. Até que com o tempo eu fui me desfazendo daquilo tudo. Eu saí de todos os grupos, deixei de seguir as pessoas que já não estavam mais fazendo sentido, me desinscrevi de canais também que não faziam mais sentido para o que eu buscava. Comecei a filtrar tudo aquilo que eu consumia, não só nas redes sociais, mas também na minha vida. Mas a verdade é que a gente precisa ir além, porque consumir conteúdo, principalmente para quem trabalha com criatividade ou para quem cria de fato o seu próprio conteúdo, é fundamental. A questão é como a gente pode fazer isso de forma inteligente sem cair naquele limbo de consumidor passivo de novo. Tudo que nos cerca tem influência sobre a gente de alguma forma. É por isso que a gente precisa encarar o que a gente consome no nosso dia a dia com um pouquinho mais de estratégia. E calma, eu não estou dizendo para te transformar cada minuto no Instagram em um estudo profundo. É óbvio que existem aqueles momentos de lazer que a gente só quer colocar o cérebro no copo e se divertir. Mas pensa comigo, e se ao invés de consumir por consumir, enxergasse cada conteúdo que chega até ti como uma oportunidade? Uma chance de aprender algo novo, de resolver algum problema ou até mesmo se inspirar para criar o teu próprio conteúdo. Pode fazer isso, assim como eu fiz, filtrando quem tu segue, revisando os canais do YouTube que tu tá inscrito e escolhendo séries e filmes que, de alguma forma, ampliem a tua visão de mundo. De novo, não se trata de excluir o lazer da tua vida, se trata de equilibrar o lazer e o teu aprendizado. É importante consumir o suficiente para se inspirar, mas sempre buscar evitar aquele excesso que paralisa a gente. Porque o poder do conteúdo não está simplesmente naquilo que tu absorve, mas sim naquilo que tu transforma de tudo que tu absorve. Sabe aquela sensação de achar que a gente está vivendo numa bolha onde parece que tá todo mundo falando sobre a mesma coisa? É até desencorajador tentar criar conteúdo porque bate aquela sensação de você só mais um na manada. E um dos grandes motivos de você se sentir assim é justamente por estar cercado dos mesmos conteúdos de sempre. Você acaba se sentindo estagnado, ficando sem novas ideias e acaba acreditando que o problema talvez esteja em você. Mas fato é que fazer as mesmas coisas de sempre vão continuar te dando os mesmos resultados e estímulos de sempre. E como diria o Einstein, loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Então, que tal consumir algum filme de um gênero que você não esteja acostumado? Ou de repente começar a acompanhar criadores gringos que têm uma forma totalmente diferente da sua de se expressar? Que tal se
desafiar a ler um livro que fuja do óbvio, assistir um documentário sobre um assunto que você nunca pensou em aprender, ou até mesmo acompanhar um podcast sobre um assunto que nem faz parte do seu dia a dia. Tudo isso pode ser um convite para que você fure a bolha e passe a buscar inspirações nos lugares mais improváveis. E para transformar o seu consumo em algo realmente criativo, existe uma prática extremamente poderosa, mas que muita gente subestima: desenvolver o hábito de escrever. E eu sei que escrever pode parecer simples demais, só que essa é a forma mais eficiente de sair do automático e começar a enxergar suas ideias com muito mais clareza. Quando você começa a escrever, você consegue organizar os seus pensamentos, transformar aquelas inspirações soltas em algo muito mais concreto, além de melhorar e muito a sua criatividade e a sua concentração. E eu mesma passei por isso alguns anos atrás, quando eu decidi que eu ia começar a escrever poemas. No início nada fluía, era extremamente difícil conseguir dar forma às minhas ideias. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo que tudo aquilo que eu escrevia não era só sobre mim, mas também sobre tudo aquilo que eu consumia: livros, músicas, filmes e até mesmo as minhas próprias vivências. E escrever para mim virou um jeito de criar algo novo a partir do que antes era apenas um consumo vazio. Inclusive o Gabriel ele também se expressa dessa forma através das newsletters que ele envia toda semana. Inclusive, o link vai estar aqui na descrição. Seja para fixar um aprendizado, organizar um projeto ou destravar aquele bloqueio criativo, escrever uma ferramenta que transforma a maneira como você processa tudo aquilo que você consome. É como se você pegasse tudo aquilo que está na sua mente e começasse a dar vida para algo que realmente faça sentido. E eu sei, no início pode parecer extremamente desafiador, só que quanto mais você pratica, mais natural fica. E escrever não é só uma forma de registrar ideias, é uma maneira de transformar o que consumimos em algo que nos move para frente. E é exatamente aí que começa a magia de transformar consumo em criação. O lugar mais rico do mundo é no cemitério. Nele a gente encontra invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados e esperanças que nunca foram alcançadas. Eu tenho pelo menos uns 10 cadernos cheios de ideias e rascunhos de projetos que eu nunca tirei do papel. E eu sei que tu que tá me escutando por aí deve ter algum desses dentro de alguma gaveta ou em uma estante espalhado por aí. Ter ideias, cara, é muito bom. Faz com que o teu cérebro ele se sinta estimulado e até mesmo, de certa forma, realizado. Mas deixa eu te contar uma história. Em 1940, existia um político americano que tinha um sonho. Ele queria se tornar presidente dos Estados Unidos. Para mostrar a sua visão de mundo, de como seria se ele ganhasse as eleições, ele escreveu um livro chamado Eu, Presidente. Ele queria mostrar como ele governaria os Estados Unidos caso ele fosse eleito. E ele escreveu um livro tão detalhado sobre o futuro que, na mente dele, era como se ele já tivesse alcançado aquele sonho. Mas sabe o que aconteceu? Ele parou. Escrever aquele livro, para ele, foi como se ele já tivesse realizado tudo. A energia e a motivação para continuar a campanha dele desapareceram. Ele tinha vivido o sonho na imaginação, mas nunca na realidade. Era como se o simples fato de ele escrever o livro fizesse com que ele acreditasse que ele já tinha realizado aquele objetivo. O livro ficou pronto, mas a campanha dele parou. Ele nunca foi presidente. E sabe o que essa história nos conta? Que ter ideias e colocar elas no papel não significa nada. Sonhar e planejar são coisas muito boas, sim, mas esse não pode ser o fim. O mundo, ele não precisa de mais e mais e mais cadernos que ficam empilhados em instantes, que nem eu mencionei ali no início. O mundo precisa de ação e execução. Foi exatamente por isso que a gente resolveu tirar o projeto do YouTube do papel. A gente queria criar. A gente queria pegar tudo aquilo que nos inspirava. Os conteúdos, as ideias, as pequenas coisas do dia a dia e transformar isso em algo que toca as pessoas. Então faz o seguinte, pega aquele caderno que tu tem aí na tua gaveta, relê ele e escolhe uma ideia. Escolhe aquela que faz sentido pro teu momento atual e começa a trabalhar nela hoje, porque é só isso que vai transformar as tuas ideias em realidade. O mundo ele tá cheio de pessoas consumindo o tempo todo, mas o que ele precisa de fato são dos criadores. E isso tá nas tuas mãos. Agora a gente já vai ficando por aqui. Até mais e valeu!